O vento gelado da noite de São Paulo castigava o rosto de Júnior, um entregador de 22 anos que passava mais tempo em cima de sua moto do que em casa. A Honda Titan vermelha, sua fiel companheira, rugia baixo enquanto ele driblava os carros na movimentada Avenida Paulista. Já era quase meia-noite, e a última entrega do dia era em um condomínio de luxo nos Jardins, conhecido por sua segurança e exclusividade. O pedido era estranho. Uma única pizza de mussarela para a cobertura de um dos prédios. Em plena segunda-feira, quem pede pizza a essa hora? Pensou ele. Mas o dinheiro extra com a taxa de entrega noturna era bem-vindo. Júnior chegou ao condomínio Jardim Secreto, e o imponente portão de ferro se abriu eletronicamente. A segurança era de ponta, com câmeras e sensores por todos os lados. Ele seguiu as placas que indicavam a Torre A, e o caminho o levou a uma área com jardins bem cuidados e luzes baixas. O lugar era silencioso, quase opressor, com um ar de mistério que o fez se sentir um intruso. Ao parar a moto na frente da entrada do prédio, ele viu a cena. À primeira vista, parecia uma festa infantil. Havia 5 figuras, todas vestidas com roupas coloridas e balões na mão. A luz fraca, no entanto, tornava a visão confusa. Pareciam palhaços, mas havia algo de errado. Eles não riam, não faziam truques. Estavam parados, imóveis em um círculo. Júnior, confuso, desligou a moto e se preparou para descer. Foi então que ele viu. No centro do círculo algo brilhava. Era a luz refletindo em uma poça, mas não era água. Era vermelho. O coração de Júnior deu um salto no peito. Ele apertou os olhos e viu claramente o contorno de 2 corpos no chão. Um homem e uma mulher, ensanguentados e inertes. Seu cérebro, em 1 milésimo de segundo, processou a informação. Não eram palhaços de festa, eram assassinos. O pavor gelou suas veias. Ele sentiu o suor escorrer por suas costas. A pizza que ele segurava caiu de suas mãos. O barulho fez com que um dos palhaços se virasse. Seus olhos não tinham a alegria que deveriam. Eram vazios, frios. E a maquiagem branca e exagerada os tornava ainda mais assustadores. O palhaço fez um sinal com a cabeça para os outros. Eles se viraram em uníssono. As faces pintadas e os sorrisos macabros se voltando para Júnior. O silêncio foi quebrado por um ruído sibilante. Eles começaram a caminhar em sua direção, devagar, em um movimento calculado e ameaçador. Júnior não pensou. A adrenalina tomou conta de seu corpo. Ele subiu na moto, ligou o motor e acelerou. As rodas patinaram no asfalto liso. Ele não olhou para trás, mas ouviu o som de uma risada estridente e doentia ecoando pelo condomínio. A fuga foi desesperada. Ele sabia que eles não o deixariam ir. Os portões do condomínio, que antes se abriram com facilidade, estavam agora fechados. Ele estava preso. O desespero o fez agir por instinto. Ele fez uma curva brusca, se esquivando de uma das figuras que tentou se atirar na frente de sua moto. Ele se enfiou por entre os prédios, os faróis da moto iluminando o caminho estreito e escuro. Viu um dos palhaços subindo a parede de um dos edifícios, com uma agilidade sobrenatural. A cena era inacreditável. Parecia tirada de um filme de terror. Júnior, sem saber para onde ir, seguiu para a área de lazer. Piscinas, quadras de tênis e mais jardins. A cada curva, ele esperava ver as figuras macabras. Ele sabia que o portão principal era a única saída. Mas como destrancá-lo? Ele se lembrou da guarita. Talvez o guarda ainda esteja lá, pensou. Ele acelerou o motor da moto, agora gritando. Ele viu a guarita à frente e ao seu lado uma das figuras, com um sorriso de dentes pontiagudos esperando por ele. Com um ato de coragem e desespero, Júnior fez uma manobra arriscada, virando a moto e se jogando por cima de um pequeno canteiro. Ele se jogou no chão, a moto escorregando e batendo contra a guarita, quebrando o vidro. O palhaço perdeu o equilíbrio e caiu. Júnior se levantou cambaleante. O portão, que estava fechado, agora se abriu, devido ao impacto da moto. Ele correu sem olhar para trás em direção à rua. Ele não tinha mais a moto, mas tinha a sua vida. Ele correu, até que o ar em seus pulmões queimou. Ele chegou ao final da rua, onde o movimento de carros e pessoas parecia um paraíso. Ele se jogou no chão ofegante e chorou. Ele ligou para a polícia, a voz tremendo. Tem corpos de palhaços. Eles me atacaram. A polícia, a princípio, pensou que era um trote. Mas a insistência de Júnior, a voz cheia de medo e o relato incoerente os fez ir ao local. Quando chegaram ao Jardim Secreto, encontraram a moto de Júnior, os vidros da guarita quebrados,
mas nenhum sinal dos corpos ou dos palhaços. A área estava limpa, sem vestígios de sangue ou qualquer coisa que pudesse comprovar a história. A polícia o questionou, e ele, aterrorizado, se viu como o principal suspeito. Ele contou a história. Mas quem acreditaria em palhaços assassinos que escalavam paredes? A festa em Lavrinhas havia sido animada, mas a estrada de volta para Cruzeiro naquela madrugada parecia fria e sinistra. Caio, um jovem de 23 anos, dirigia sozinho, a melancolia da despedida da festa ainda pairando no ar. Os faróis do seu carro cortavam a escuridão da rodovia, iluminando a neblina rasteira que se agarrava ao asfalto. Próximo a uma curva conhecida, o que parecia ser o reflexo de luzes na frente chamou sua atenção. À medida que se aproximava, a imagem se tornou mais clara. Uma moto caída na beirada da pista, e o que parecia ser uma pessoa agachada ao lado. Instintivamente, Caio reduziu a velocidade. Ajudar alguém em um acidente era o mínimo que ele podia fazer. Ele estacionou o carro no acostamento, ligando o pisca-alerta. Ao sair do veículo, o frio da madrugada o envolveu. Ele chamou hesitante. "Moço, tudo bem por aí?" A figura agachada se levantou lentamente e se virou para ele. O que Caio viu fez o sangue gelar em suas veias. Não era um motociclista acidentado. Era um indivíduo vestido com uma fantasia de palhaço macabra. A maquiagem borrada no rosto pálido formava um sorriso grotesco. E em uma das mãos, ele segurava um machado que reluzia sinistramente sob a luz dos faróis. O palhaço não disse nada. Apenas o encarou com um olhar vazio e ameaçador. O desespero tomou conta de Caio. Ele percebeu a emboscada. Não havia acidente, apenas uma armadilha sombria na estrada solitária. Sem pensar duas vezes, ele se virou e correu de volta para o carro, sua mente gritando por fuga. Mas o terror não havia terminado. Ao alcançar a porta do motorista, outra figura surgiu repentinamente vinda da escuridão próxima ao seu carro. Este segundo indivíduo também estava vestido de palhaço, com a mesma maquiagem sinistra e um objeto indistinto em suas mãos. Caio estava encurralado. A estrada era um beco sem saída, sem opções visíveis, tomado pelo pânico. Caio avistou a escuridão densa da mata que margeava a rodovia. Era sua única chance. Sem hesitar, ele se lançou em direção à vegetação escura, correndo o mais rápido que suas pernas permitiam, enquanto ouvia os passos e risadas macabras dos palhaços assassinos ficando para trás. A escuridão da mata engoliu sua fuga, mas a certeza de estar sendo perseguido na noite fria da serra o assombraria para sempre. A mentira para Gustavo, de 15 anos, era apenas um meio para um fim. Ele trocou a promessa de uma tarde de estudos na casa de um amigo por um convite para uma festa no bosque da cidade, um local famoso entre os jovens. Com sua bicicleta, ele se despediu da mãe, sentindo um misto de culpa e a empolgação da liberdade. A escuridão do entardecer se misturava com o brilho dos balões, que estavam amarrados em uma árvore na entrada do bosque. Gustavo, com a mente cheia de pensamentos sobre a festa, pensou que os balões eram um sinal de boas-vindas. Ele se aproximou e o que ele viu o fez congelar. Uma figura vestida como um palhaço saiu de trás das árvores com um sorriso enigmático e começou a segui-lo. O palhaço, que antes parecia ser um personagem de uma festa, se tornou um monstro. Ele não corria. Ele andava em um ritmo lento, mas com uma calma que parecia ser de um monstro que sabia que o seu alvo não podia fugir. Gustavo, com o coração na boca, se lembrou dos desaparecimentos de jovens na região. Ele acelerou sua bicicleta e o único som que se ouvia era o som de seus pés pedalando e o som do palhaço que o seguia. Ele chegou ao bosque, e a festa, que antes parecia ser real, se tornou uma farsa. O local estava vazio. Não havia música nem pessoas. O silêncio, que antes era apenas um detalhe, se tornou a única coisa que ele ouvia. Gustavo, com um sentimento de pavor, tentou fugir, mas o portão estava trancado. E a única coisa que ele podia fazer era rezar para que a sua vida não se tornasse um pesadelo. Ele se virou e viu. Em sua bicicleta, vários balões estavam amarrados. O palhaço, que antes estava distante, agora estava atrás dele, e a única coisa que ele podia fazer era fugir para a mata. O palhaço, com um sorriso, o seguiu. O horror se intensificou quando ele se deu conta de que o palhaço não queria apenas pegá-lo, mas sim o seu coração. Ele nunca mais foi visto. E a única coisa que foi encontrada foi a sua bicicleta com os balões amarrados, um símbolo de uma vida que foi perdida